Olá, somos estudantes da Escola Marquês de Herval, turma EM11. Eu sou Heloísa e hoje iremos debater sobre o livro Aura, de Carlos Fuentes. Todas nós lemos o PDF da Biblioteca Era, de fácil acesso na internet. Vamos deixar o link na descrição. Além disso, vamos deixar o link do vídeo do próprio Carlos Fuentes falando sobre o livro. Eu sou Maria Clara e eu vou começar falando um pouco sobre a história do livro. A história do livro ela fala de um homem que se chama Felipe Monteiro e ele procura um emprego como historiador. Ele lê o jornal e ele encontra o anúncio que ele procurava. Eu sou a Laura. Ele chega na casa, que tem um ar misterioso e sombrio, e acerta o emprego com a senhora Consuelo. Sou a Maria Eduarda e essa função seria trabalhar com os documentos do falecido marido da senhora. Uma das condições do emprego seria morar no lugar em que ele ia trabalhar, uma casa muito sombria. E nesse meio tempo, quando ele vai trabalhar nesse lugar, o Felipe conhece a sobrinha da sua chefe, ela se chama Aura, e ele acha, logo de cara, assim, ele acha que ela é muito encantadora e muito misteriosa. Eles conversam e passam tempo juntos, e aos poucos eles se apaixonam. A moça é descrita com olhos verdes que o deixavam fascinado. Algumas coisas assustadoras acontecem na casa, como pesadelos e aparições. Cada vez mais ele acha semelhanças entre Aura e sua tia. De repente, Aura aparenta ter envelhecido muitos anos em uma noite, confirmando que coisas sobrenaturais estavam acontecendo na casa. O final do livro é uma coisa mais aberta e não deixa muito claro o que aconteceu de verdade. Eu acredito que seja também um pouco para o leitor imaginar a história, porque tem algumas perspectivas. Agora, depois de contar a história do livro, a gente vai fazer algumas considerações. Sim, na verdade, achei que teria mais dificuldades, mas foi tranquilo. Mas em relação à história, vocês gostaram? Sim, eu achei muito legal porque a questão do vocabulário eu achei que ia ser muito mais complicada, ia ser muito diferente, mas acabou não sendo. Bom, a maioria das palavras em espanhol, pelo menos eu entendi pelo contexto. Teve algumas que eu tive que pesquisar. Um exemplo que eu até anotei aqui foi o pasilo, que eu não sabia o que significava, e depois eu descobri que significa corredor. Na verdade, eu nunca fui muito fã desse tipo de livro de mistério, e atualmente eu tô me interessando mais por livros desse tipo, tanto no passado, quando a gente leu sobre a leitura obrigatória, que era Marina, que também era de um escritor da língua espanhola, e eu me interessei muito por aquele livro que era de mistério. Então eu já tô um pouco mais habituada, mas ainda assim não é o tipo de livro que eu geralmente costumo ler. Do contrário da Maria, eu sempre gostei bastante desse gênero, eu leio bastante sobre mistérios, enfim, e eu gostei bastante do livro. Eu achei a história bem interessante e, claro, eu tive um pouco de dificuldade com algumas palavras, acho que todas nós tivemos por ter lido o PDF em espanhol, mas quando a gente pega o contexto e daí, com o tempo, a leitura vai ficando cada vez mais fluida, pelo menos pra mim foi assim. Bom, eu gosto bastante de livros nesse estilo, que envolve o romance, o sobrenatural. Por isso, o livro alcançou minhas expectativas, eu curti bastante. Outra coisa que eu achei muito legal foi a narração na segunda pessoa, porque não é algo que é comum de se ver. Ele sempre se refere como tu, e faz a gente pensar que nós somos aquele personagem principal. Sim, e isso também eu achei bem interessante, a questão do tu, mas mesmo a história, assim, eu tive um pouco de dificuldade no começo pra entender o contexto, e eu só fui realmente entender no final que as coisas significavam, os pesadelos Sim. e as coisas, tipo, a tia e ela serem a mesma pessoa, eu não tinha entendido isso muito bem no início. Eu só achei um pouco estranho o final, ficou meio aberto, mas em geral foi um livro bem interessante. Sim, até eu vou ler aqui um pedacinho, que é uma citação que me chamou bastante atenção, eu até copiei, que fala justamente disso, da semelhança que mostrava entre a Aura e a tia. Aqui, desculpem a pronúncia, não sou fluente em espanhol, né? Mas hacen exatamente lo mismo, se abraçam, sorriem, comem, hablam, entram e salen ao mesmo tempo, como se uma imitara a outra. E isso é algo que me chamou bastante atenção, porque realmente parecia uma imitação, só que no fundo elas eram a mesma pessoa.
Sim, elas eram a mesma pessoa, mas eu não entendi muito bem, na verdade. Elas eram a mesma pessoa? Ou era como se fosse uma dupla personalidade, como se fosse uma reencarnação? Ou se elas eram pessoas separadas? O que vocês acham? Pois é, por estar em espanhol, foi meio estranho. Eu não sei exatamente se era uma dupla personalidade ou se era a mesma pessoa. Eu acredito que era a mesma pessoa, por se tratar de algo sobrenatural, né? Provavelmente era. Eu entendi que elas eram a mesma pessoa também. Sim, eu fiquei bem na meio bizarro dúvida. isso. Eu fiquei bem na dúvida, assim, porque tem muitos possíveis finais, dá pra fazer várias interpretações, dá pra pensar que são encarnações da mesma pessoa, tem vários possíveis enredos ali. E tanto pela história do sonho, então fica uma coisa, tipo, que ele sonhou todas aquelas coisas, então eu também fiquei pensando, será que não seria alguma coisa que ele mesmo inventou, ou uma paixão, ou por ele ter se apaixonado tanto por ela, que ele idealizou alguma coisa? Eu acho que tem várias interpretações, na verdade. Exatamente, pode ter sido tudo uma alucinação do protagonista ali, então não dá pra saber. Uma coisa que eu não tinha descobrido no início, e só depois quando eu fui buscar mais a fundo, é o que ele tinha ido realmente fazer no trabalho com o general. E ele tinha ido escrever as memórias dele, era uma coisa que eu não tinha entendido na primeira leitura em espanhol. Eu achei interessante também os detalhes que ele dá sobre a casa, né? Sim, do jardim, coisa. É bem legal. Eu gostei dessa parte. Eu achei muito detalhado. Na verdade, eu gosto de livro detalhado quando fala bem sobre os ambientes e sobre os personagens, porque dá uma margem de como imaginar as coisas. E pra mim, tipo, eu conseguia imaginar assim, muito bem a atmosfera do lugar, assim, o estilo, não sei muito bem como dizer isso.